Hoje nós estamos chegando aí, iniciando a segunda aula, na verdade já é o terceiro encontro, né? A primeira aula foi dividida em duas partes. Então hoje nós chegamos aqui na segunda aula e o tema dela é a teologia do aconselhamento bíblico. Qual que é a base bíblica para o aconselhamento? E aí nós vamos já começar aquela parte introdutória, que é uma parte mais chatinha, vamos assim dizer, né? Apesar de apresentarmos já alguns princípios bíblicos e válidos, quebrarmos alguns paradigmas, agora nós começamos a tratar da aplicação das Escrituras para o tema do aconselhamento bíblico. Fundamentar, basicamente, teologicamente, aí, o aconselhamento bíblico. Então vamos lá. O que nós já vimos, né? Na introdução do curso, nós trabalhamos aí com o que é aconselhamento, isso nós vimos na primeira parte, na primeira aula, na primeira parte. Por que precisamos de aconselhamento? E por que o aconselhamento bíblico e não a terapia? Não a psicanálise, não psicologia clínica, por que não psicoterapeuta? Por que não? Por que aconselhamento bíblico? E aí trouxemos esses fundamentos. Na segunda parte aí, trouxemos, segunda parte ainda da aula 1, né? Quais os fundamentos do aconselhamento bíblico. E hoje vamos trabalhar sobre a teologia do aconselhamento bíblico. Será que existe uma relação entre teologia e aconselhamento? Ou o aconselhamento, pastor, é uma técnica especificamente psicológica? A teologia não tem nada a ver. A teologia não tem nada a contribuir. E a teologia tem que tratar de outras coisas, de salvação, tem que tratar de céu e inferno. Agora, as questões de doença da alma, de pesar do coração, isso aí, a teologia está fora. Será? É isso que nós pretendemos trabalhar. E aí depois, na sequência do nosso curso, aí nós vamos trabalhar o que faz o aconselhamento bíblico, como que esse aconselhamento bíblico é colocado em prática, como ser um conselheiro bíblico, qual que é o perfil exigido para exercer esse ministério, conselheiro bíblico, e a ênfase da postura da mudança. É possível mudar biblicamente? E aí a gente vai começar a trazer casos específicos, né, e um caminhar bíblico para que primeiro a gente mude a nós mesmos para podermos ajudar a mudança nos outros. Jesus vai dizer que os fariseus eram cegos guiando outros cegos, né? Esse é o grande problema daqueles que não estão, às vezes, capacitados e atrelados ao princípio bíblico. Mateus capítulo 7 vai dizer que nós só podemos tirar o cisco do olho do irmão depois que nós tirarmos o quê? A trave do nosso. Então nós vamos trabalhar aqui nesse curso de uma maneira, é lógico, trazer princípios bíblicos, aplicações bíblicas do aconselhamento, mas primeiramente aplicando em nós, para que aí a gente tenha condições de ser instrumentos para auxiliar outros. Tirar primeiro a nossa trave, para que a gente consiga enxergar o cisquinho no outro. Tudo bem? E aí depois a gente vai começar uma sequência sobre como aconselhar na prática. E aí vamos tratar de alguns assuntos específicos, algumas situações específicas, estudo de caso, obviamente com princípio bíblico, com aplicação bíblica, porque nós estamos falando de aconselhamento bíblico, e esse princípio da mudança, né? Do novo homem, né? Do despir o velho homem e revestir o novo homem, como sendo a solução bíblica para toda e qualquer situação. Hoje, na reunião de oração, nós mencionamos alguma coisa em Provérbios, que a visão bíblica é gerar paz, saúde, né? E refrigério, basicamente, vida. E se nós não desfrutamos disso, de paz, de saúde, desse refrigério para a alma, é porque nós não estamos utilizando corretamente o ensino e a prática desse ensino. E nós precisamos correr atrás disso. Tudo bem? Então, hoje vamos começar a trabalhar aí com essa ideia da teologia.
Nós já vimos, né, semana passada ou retrasada, que nós precisamos entender que a Bíblia é uma só revelação. Porém, ela gera várias teologias, várias interpretações. E aqui que é o maior desafio do aconselhamento bíblico, e aqui é o maior desafio da unidade institucional, denominacional, né? Alguém poderia dizer assim, pô, mas não é uma Bíblia só, por que tem tanta igreja? E por que cada igreja interpreta de um jeito? Porque a teologia, ela não é inspirada. A Bíblia é. Mas se eu uso o óculos errado, a minha interpretação será errada. Né? Depois que eu fiz 42 anos, foi igual uma chavinha. Ontem eu estava enxergando tudo. E aí eu acordei, né, um dia lá, eu já estou com 48 para 49. E aí descobri que eu já não enxergava mais nada de perto. E até ir no oftalmologista, aquela coisa toda, fiquei brigando ali o braço, né? E na época, como a gente trabalhava com questão de administração também, muitas vezes o 8 virava 3, né? O 0 parecia 9, o 5 parecia qualquer coisa menos 5. E aí, quer dizer, você não enxerga direito, o cálculo vai estar errado e o resultado mais ainda. Não é assim? É a mesma coisa. Então, a Bíblia é uma só revelação especial. Mas a teologia tem várias. Mas nós sabemos que a fonte é a Bíblia. E por isso, para ter uma interpretação correta, nós precisamos nos cercar de critérios de segurança. Nós já estudamos isso em outra época, sobre outro tema, mas nós vamos dar uma reforçada aqui. Lá em 2 Timóteo 3, 16, 17, vai dizer que todas as Escrituras, ou a Bíblia como um todo, é inspirada por Deus. Então a Bíblia é a revelação, ela é inspirada por Deus, e ela é útil. Você que está com a Bíblia aberta aí, ela é útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, correção e educação na justiça. Com que finalidade? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aconselhar as pessoas é uma boa obra? Claro que é. E se eu então fui ensinado, repreendido, corrigido, educado, admoestado, confrontado pelas Escrituras, isso me conduz a ser aperfeiçoado, ser perfeito e perfeitamente habilitado para fazer aquilo que é bom. O problema é que, muitas vezes, eu vou para as Escrituras, que é inspirada por Deus e útil, ou com os óculos errados, ou com uma inclinação errada. E isso, então, é que tem gerado dificuldade, né? Então, existe uma só revelação, mas, infelizmente, há várias interpretações ou teologias. Não deveria ser assim. O aconselhamento bíblico, como qualquer outra atividade provinda do indicativo bíblico, está extremamente interligado ao modo como interpretamos as Escrituras. Vamos pegar aqui um exemplo prático para a gente entender como que a nossa teologia determina o nosso aconselhamento bíblico. Você está numa igreja neopentecostal, ok? E nessa igreja neopentecostal, com base ou ênfase na teologia da prosperidade, eles ensinam que os crentes em Cristo, eles não podem sofrer. Tudo bem? Estamos desenhando o quadro aqui comigo? Então, se eu faço parte de uma igreja neopentecostal, em que a base doutrinária diz que o crente, o verdadeiro crente, ele não pode sofrer, quando chega lá um membro dessa igreja, ou alguém que frequenta essa igreja, e diz assim, eu estou em depressão, o que a teologia neopentecostal vai dizer? Que ele está com um encosto. Ou ele está em
pecado, não é assim? Mas geralmente o pecado é deixado no último caso. O foco maior que ele vai dar é que você está ou endemoniado ou com um encosto. Né? Lembra da propaganda? Você tem dores de cabeça constante, ouve vozes, vê vultos, tem dificuldade para dormir, acorda com frequência à noite, está sempre irritado por algum motivo. Então venha para cá. Desencapetamento. Já viram isso? Era propaganda na televisão o dia todo. Amigo, quem que não tem, nesse mundo louco que nós estamos vivendo, né? Correndo atrás do queijo aí? Quem que não tem dor de cabeça? Quem que não perde o sono de vez em quando? Quem que não se sente estressado? Vai. É mais fácil fazer. Vem todo mundo aqui, porque está todo mundo encapetado e tem que desencapetar. Mas veja, o óculos da teologia vai determinar a prática do aconselhamento. Então, se chega uma pessoa lá dizendo que está em depressão, está angustiada, que está deprimida, que está em pânico, qual que vai ser a solução que aquela entidade, por conta da teologia dela, vai apresentar? Vamos fazer uma expulsão de demônios sobre a sua vida. Você vai participar de um culto de libertação. E aí o cara vai induzir você a crer que é isso, e aí ele vai pôr a mão na sua cabeça, vai chacoalhar para lá e para cá, vai expulsar tudo quanto é entidade aí, né? Você pensa em suicídio? A pessoa pensa, eu desejo morrer. Exu da morte. Aí vai lá e expulsa. Exu caveira. Que jeito você quis morrer? Eu quis pular da cachoeira. Ou é o Exu cachoeira, então vamos lá, manda embora. Ou então, chega lá, a pessoa, ou seja, vai dar nome para tudo quanto é demônio possível, e aí vai falar, o seu caso é um caso sério. Você tem que participar de 70 cultos de libertação. Pronto, ferrou com a pessoa pro resto da vida. Vai ficar quase 1 ano e meio atrelado com esse troço aí, achando, com a falsa esperança de que a angústia dela, a ansiedade, a depressão dela é fruto não dela, não de algo nela, um problema da alma dela, mas de um capeta que está ali encostado nela, né? Ou fruto de um trabalho que alguém fez para ela e que precisa ser exterminado aí, precisa ser quebrado, né, tal. Por isso a libertação, tudo mais. Quebrar as cadeias. Então veja, a minha visão teológica determina a minha prática de solução para o aconselhamento. Tudo bem? Dentro dessa mesma linha, chega alguém lá que está tendo problema familiar e o cara chega e fala assim, olha, eu não consigo ser fiel à minha esposa. Então ele vai falar assim, isso aí é algum trabalho, alguma mulher fez um serviço para você e nós temos que quebrar aí. Seu pai foi adulto? Meu pai foi. Seu avô foi? Então é maldição hereditária, né? Seu avô, ele fez alguma coisa lá com a Pomba Gira, Maria Padilha, alguma entidade de prostituição. Por isso você tem até um jeito meio afeminado assim. Então, vamos expulsar, que aí você resolve o seu problema. Veja, a minha teologia determinando a minha prática, a minha solução. Peguei um caso bem extremado para que você, pelo menos, entenda aqui o que eu quero, aonde eu estou querendo chegar. Tudo bem? Então, a nossa teologia determina a nossa prática de aconselhamento bíblico. Se você, agora vamos pegar o lado mais lá. Se você vai numa igreja presbiteriana pragmática, liberal, né? Uma igreja que é mais um clube do que uma igreja, um aglomerado de gente, onde a teologia dele é uma teologia liberal e que Deus é amor,
e que Deus não disciplina, e que não exige zelo e fidelidade, que o importante não é a Bíblia, são as pessoas, e aí chega alguém lá apresentando ou solicitando um aconselhamento bíblico, e ele confessa uma prática de um pecado explícito dele, ou seja, de ira, seja de prostituição, seja de pornografia, seja qualquer pecado. E aí a pessoa, por conta dessa teologia liberal, ela vai confrontar a prática pecaminosa? Não. Ela vai tentar dar paliativos. Ela fala, começa a vir mais na igreja, fulano. Ó, tem um grupo que a gente joga bola toda sexta-feira. Começa a participar com essa turma. A gente tem um churrasquinho de quarta-feira. Ou seja, vai confrontar o pecado? Não. Vai tentar encher a pessoa de atividades, né, a maioria delas sociais, para que a pessoa se sinta menos inclinada a manter aquela prática pecaminosa. Mas vai resolver, vai confrontar a prática pecaminosa dela? Não, não vai. E ainda vai chegar na seguinte situação. Não importa o seu pecado, Jesus já pagou. É só você pecar e pedir perdão. Você não precisa mudar de vida. É só toda vez que você pecar, você pede perdão. Pronto. Veja, isso é uma teologia liberal. A Bíblia diz que o fato de eu entender que Cristo morreu por mim e me perdoou, deve me conduzir a viver na prática de pecado? Para que superabunde a graça? O que Paulo vai dizer? De jeito nenhum, de maneira nenhuma. Porque aquele que, João vai dizer, porque aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Mas uma igreja liberal, ela não está preocupada se a pessoa está pecando ou não. Ela quer que a pessoa esteja lá. Pois não. Uhum. Pronto. Não, mesmo porque às vezes o cara está vivendo tão errado que ele não tem o que te oferecer. Irmãos, nós só oferecemos aquilo que nós temos. Você pode chegar para mim e ter uma expectativa, mas se eu não tenho aquele conhecimento, não tem como eu te oferecer. E no aconselhamento, no aconselhamento é a mesma coisa. Eu só vou conseguir ser instrumento de bênção na vida dos outros se eu tiver algo para oferecer. E a minha teologia é o que vai fundamentar, porque a nossa teologia determina a prática do aconselhamento bíblico. Tudo bem até aqui? Então, é importante a teologia? Sim, é importante a teologia. Né? Então, para a teologia, para uma teologia fiel, nós precisamos de alguns critérios inegociáveis para que gere uma prática de aconselhamento correto. Se nós negociarmos qualquer ponto aqui, que eu vou apresentar a partir de agora, a nossa prática de aconselhamento não será bíblica. Ela pode ter elementos bíblicos, mas não será bíblica. Sabe qual que é a diferença da Fanta para o suco de laranja? Fanta laranja? Você pega lá, você compra lá a Fanta laranja, está lá escrito lá, contém suco de laranja. Vai saber qual que é a quantidade lá. Às vezes uma gota. É sério mesmo? Um tambor de quantos litros? Um tambor 200 litros? Vamos lá. Ah, tá. Dá 15 mil litros de Fanta. Então são os dados aí do Léo. Então veja, contém suco. É suco? Não. Tem muito aconselhamento que contém um pouquinho de Bíblia. Mas faz desse aconselhamento um aconselhamento bíblico? Não.
Fanta é suco de laranja? Não, ela contém. Agora, só suco de laranja é, de fato, suco de laranja. Então, o aconselhamento, para ser bíblico, ele não pode negociar nenhum desses princípios que nós vamos apresentar agora. Se ele desprezar um deles, pronto, ele é um aconselhamento que contém princípios bíblicos, mas ele não é um aconselhamento bíblico. Tudo bem até aqui? E isso vai te ajudar a definir a teologia. Então, a primeira coisa, inerrância e suficiência bíblica. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Inerrância é uma expressão que aponta para o fato de que ela não tem erros dentro da perspectiva do objetivo da revelação, que é a redenção, a salvação, a vida em abundante, a restauração da alma. Então, o aconselhamento que diz assim, a Bíblia é importante, mas não suficiente, a gente precisa de alguma coisa a mais, é um aconselhamento que contém, mas não pode ser dito que é um aconselhamento bíblico. Para nós, ou a Bíblia é a palavra revelada de Deus e a única regra de prática, de conduta, ou nós já desviamos. A própria teologia, ela precisa ter esse critério inegociável. O que determina a minha teologia? Sola Escritura, somente a Bíblia. Opa! Não, a Bíblia mais a experiência. A Bíblia mais a tradição dos concílios ou as determinações papais. Então, essa teologia, ela não é bíblica, ela contém algo da Bíblia, mas ela não é uma teologia bíblica. Estou sendo claro aqui ou não? Então, para definir minha teologia, e se a teologia que define a prática do aconselhamento, se a minha teologia é bíblica, então, necessariamente, o meu aconselhamento também será. Agora, se a minha teologia só contém princípios bíblicos, mas eu não considero a Bíblia inerrante e nem suficiente, então, ela contém princípios bíblicos, mas ela não é uma teologia bíblica e nem muito menos a prática do aconselhamento será um aconselhamento bíblico. Então, o que eu falo com inerrância e suficiência? A Bíblia é suficiente. É a única regra de fé e prática. Nossa, pastor, mas isso não está sendo muito exclusivista? Olha, a Bíblia é absoluta, irmãos. A Bíblia se apresenta como sendo a palavra inspirada por Deus e útil. A Bíblia é apresentada como sendo perfeita e sendo suficiente para restaurar a nossa alma. Ué, se eu não creio que a Bíblia de fato é inerrante e suficiente, então eu vou dizer assim, um aconselhamento ele contém princípios bíblicos, mas eu vou adicionar aqui algumas características da ciência. Ou eu vou apresentar aqui algumas da minha experiência. Deixou de ser aconselhamento bíblico. Tudo bem? Segundo critério inegociável. Eu preciso compreender que a Bíblia me apresenta uma história, um script sobre criação, queda, redenção, consumação. Há um Deus soberano que nos criou com atributos comunicáveis, dando a esse primeiro homem o livre-arbítrio. Esse homem, usando desse livre-arbítrio, decidiu desobedecer a um princípio claro de Deus e passou agora a ser conhecedor do bem e do mal. E ele perde o livre-arbítrio porque ele não consegue voltar à situação original. Isso nós chamamos de queda. Essa queda trouxe uma mancha sobre o ser humano completo, em todas as áreas da nossa vida. Contexto emocional, espiritual, cognitivo, ou seja, nós sofremos o efeito da queda.
ou aquilo que na teologia nós chamamos de efeitos noéticos do pecado, efeitos do pecado sobre a mente humana, sobre a alma do homem. Tudo bem? Só que Deus, na sua graça, traça um plano de redenção. Então é possível, mesmo ainda estando debaixo da realidade da queda, desfrutar de uma restauração, de uma renovação, da redenção, que não vai ser completada aqui, mas que aponta para uma consumação final. Então, qual que é o segundo critério inegociável? Nós estamos em que ponto aí? Queda e redenção. Nesse script. A criação já foi feita, a queda aconteceu, nós estamos ainda vivendo sobre os efeitos dessa queda, mas com a obra redentiva já realizada. Já estamos na consumação? Não, ainda não. Então nós estamos nesse ponto. Então o aconselhamento bíblico ele tem que levar em consideração que por mais piedoso que o aconselhando pareça ser, ele ainda está sobre os efeitos do pecado, da queda. Porque o aconselhando, ele vai... E nós fazemos isso, né? A culpa nunca é nossa. É sempre a mulher que o Senhor me deu. É sempre tem alguém. Isso é efeito do quê? Da queda. Então, muitas vezes, o aconselhando, ele não vai lá procurar o aconselhamento para resolver o problema dele. Na verdade, ele não quer resolver o problema dele. Ele quer alguém dando atenção para ele. E ele sabe que muitas vezes resolver o problema dele vai fazer com que ele tenha que mudar. Tem uma história, uma questão física lá no Senegal. Nós tínhamos um cara que acabou sendo assistido pelo projeto. Ele tinha sofrido um acidente quando criança e ele ficou com a perna torta. E ele, então, pedia esmola lá no centro de Hamburgo. E aí alguns missionários chegaram antes da gente, teve contato com ele. Nós tínhamos, no Senegal, um brasileiro que é médico ortopedista, que deixou uma carreira de sucesso aqui. Ele era médico do Botafogo, do Rio de Janeiro. Resolveu abandonar tudo e servir como missionário. E foi para o Senegal. E nós tínhamos lá um hospital evangélico, que a gente fazia parceria, geralmente a missão pagava só os custos do hospital, e ele, como missionário, fazia cirurgias de graça. E nós chegamos para esse cara e falamos assim, apresentamos o médico para ele, o médico foi, tirou raio-x, fez uma avaliação, falou, não, o caso dele dá para consertar a perna dele, e apesar da dificuldade, com fisioterapia e tal, ele vai voltar a andar e vai resolver o problema dele. Ótimo. Os missionários chegou, chamou esse cara e falou, nós levantamos uma oferta, nós vamos pagar a sua cirurgia, e é lógico que vai ter um período de adaptação, de recuperação, mas em 6 meses você está andando. Eu falei, mas aí minha perna vai ficar reta? Vai. Eu vou voltar a andar? Vai. E eu vou ter condição de ter uma vida normal? Sim. E aí eu vou ter que trabalhar? Sim. Então não quero. Deixa a perna quebrada, torta, porque aí pelo menos eu peço esmola, não preciso trabalhar. Queda, irmãos. Isso é queda. Nós estamos vivendo ainda sob os efeitos da queda. Jesus pagou pelos nossos pecados e nos livrou da condenação do pecado. Mas o pecado ainda está em nós. É a nossa luta ainda. Então tem gente que não quer resolver o problema. Porque o dia que ela endireitar a perna dela, ela não pode usar isso mais de argumento para ficar pedindo as coisas para os outros. Estou sendo claro aqui? E muitos daqueles que procuram aconselhamento, o procuram por conta da carência, por conta de uma série de coisas, mas não querem resolver o problema. Porque o dia que for resolvido o problema dele, ele vai ficar louco da vida, porque agora ele não tem mais o que reclamar. Ele não tem mais o porquê de jogar culpa.
em alguma coisa. Então, veja, levar em consideração a realidade da queda, dos efeitos, do fato do pecado ter nos manchado. Tudo bem até aqui? Então, dentro aí dos critérios negociáveis, eu não posso, no aconselhamento bíblico, desprezar o fato que ainda estamos lidando num mundo caído. Terceiro critério, para a teologia e para a prática do aconselhamento. As 5 solas, né? Sola Escritura, Solus Christo, Sola Gratia, Sola Fides, Soli Deo Gloria. Ou seja, somente a Escritura como fonte de regra e prática, só a Bíblia, sem tradição, sem experiência, sem nada, a Bíblia é suficiente. Solus Christo, Cristo é o nosso Redentor, é o único mediador entre Deus e os homens, nada de outros mediadores. Sola Gratia, a ideia de que a salvação é pela graça, não por obras, não por méritos. Sola Fides é o meio que Deus estabelece para aplicar da salvação pela graça, e tudo para a glória de Deus. Então eu, como conselheiro, eu vou ter a Bíblia, eu vou ter Cristo, eu vou ter a graça, eu vou ter a fé, e fazendo tudo para a glória de Deus. Não para a minha própria glória. Não com elementos que desprezam o princípio das Escrituras. Como critério para definir a minha teologia e, consequentemente, a prática do meu aconselhamento, eu tenho que manter a fidelidade aos princípios da reforma, que são essenciais para que a gente não desvie na teologia. Problema de outras denominações, ou até de igrejas presbiterianas que desprezaram já as 5 solas. A teologia deles passa a ser uma teologia miscigenada, uma maculada, logo a prática do aconselhamento também vai seguir o mesmo desvio e as mesmas manchas. Tudo bem? Nós definimos que a nossa teologia influencia a prática do nosso aconselhamento. O que mais? Hermenêutica bíblica. O que é isso, pastor? A hermenêutica é a ciência que vai estudar da interpretação. No caso da hermenêutica bíblica, é a aplicação da interpretação bíblica. E dentro da hermenêutica, existem alguns critérios. Vários. Vou mencionar aqui alguns. Primeiro, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Textos mais claros, ou textos do Novo Testamento, trazem luz para os textos do Antigo Testamento, ou textos mais complicados. A interpretação bíblica não é da minha iluminação. Eu fui iluminado, eu acho que é isso. Não. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Isso é central na hermenêutica bíblica, né? Não está baseada em novas revelações. A interpretação bíblica não pode estar baseada em novas revelações. Então, são critérios que eu preciso levar em consideração. Dentro da hermenêutica, o contexto histórico, né? A questão cultural, quem escreveu, que época escreveu, o contexto próximo, o contexto remoto. Tudo isso são ferramentas necessárias para a interpretação do texto, que vai formar a teologia e, consequentemente, essa teologia vai me conduzir à prática do aconselhamento. Então, eu preciso de uma interpretação fundamentada só na própria Escritura. É engraçado que você vai algumas bases teológicas, né, de algumas igrejas aí, vamos lá, escatologia, né, que é o estudo das últimas coisas, que trata da volta de Cristo, de como vai ser o fim das coisas. E aí você fala assim, qual que é a base da interpretação bíblica? Nós tivemos um irmãozinho que teve uma revelação lá no ano tal. E aí Deus revelou para ele que vai ter um arrebatamento secreto. Espera aí, meu amigo, você está definindo a sua teologia baseada num irmãozinho que teve uma revelação, não sei na onde, declarando algo diferente do que está nos escritos bíblicos? Sim. Você deixou de ter uma teologia bíblica. Passou a ser uma teologia revelacional, contemporânea.
E esses são vários assuntos assim. Igrejas que não têm uma confissão de fé e cuja teologia é fundamentada por aquela que alguém, pela iluminação de algum iluminado. Qual que é o problema disso? Qual que é o segundo critério inegociável aí? Criação, queda. O cara que diz ter recebido a revelação, ele ainda está sob o quê? Os efeitos da queda. Inclusive, ele só diz que recebeu a revelação para suprir a sua própria vaidade. Porque a própria Bíblia diz que no período apostólico a revelação já cessou. Só que o cara quer se sentir importante hoje, ele fala, não, Deus falou comigo. Deus apareceu lá no meu quarto. Ligou no meu celular. E por aí vai, de tanta asneira que existe por aí. Se a teologia está baseada em novas revelações e não na Bíblia, logo o seu aconselhamento também vai ser baseado em revelações. Ó, Deus está me revelando aqui que você tem que fazer isso ou aquilo. Meu Deus do céu, vai ser uma loucura. Está mais próximo de um passe espírita. Né? Ou de uma cartomante. O seu aconselhamento vai estar muito mais parecido com cartas de tarô. Você vai receber uma revelação que você vai olhar para o cara do que um aconselhamento bíblico propriamente. Tudo bem? O que mais? Exegese por método histórico-gramatical. A teologia, ela precisa ser fundamentada em estudos de todos os textos bíblicos para fundamentar o que a Bíblia diz sobre aquele assunto. E esse método de estudo chamado exegese, ele aponta para o fato de você estudar o contexto do estilo literário do livro, o contexto histórico, cultural, do autor, do lugar que foi escrito, do destinatário e as questões gramaticais. Como que o apóstolo Paulo usa determinado tema nas outras cartas, como que Jesus, os evangelhos apresentaram o ensino de Jesus. Então, isso é que fundamenta. É um estudo da Bíblia. A Bíblia interpretando a Bíblia. Logo, a minha prática de aconselhamento precisa estar fundamentado não naquilo que eu acho, não naquilo que eu recebi de possível revelação, mas no que a Bíblia diz. E de um modo uno. A Bíblia como um todo. Tudo bem? Aqui a gente recusa, por exemplo, o tipo de exegese não sobrenatural ou fundamentado em possibilidades. Outro critério inegociável aí, falando sobre a salvação. Os 5 pontos do calvinismo. Né? Que é depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Que trata da doutrina sobre a salvação. Então, fazendo a conexão lá com o ponto 2, dentro da nossa teologia da soteriologia, ou seja, da salvação, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Depravação total. Esse é o primeiro ponto dos 5 pontos do calvinismo. Depravação total. Nós somos maus por natureza. Os meus pés são ligeiros para o pecado. Se eu tiver oportunidade, eu vou cair. Então, a teologia define que o homem, espiritualmente falando, está depravado. Ele está morto espiritualmente. Então, você vai receber alguém, você não sabe se ele é convertido ou não. Ah, mas ele está na igreja há 30 anos, pastor. Não significa nada. Está na igreja há 30 anos, não significa nada. O cara pode estar na igreja há 200 anos e nunca ter tido um novo nascimento, nunca ter tido um encontro pessoal com Jesus. Então ele vai te procurar, tentando inclusive ludibriar o conselheiro para referendar a prática dele. Você tem que entender, é lógico que você vai olhar, como nós já vimos, com amor, com bondade, nós vimos lá na primeira aula, lembra? Que é o fundamento do aconselhamento. Mas sem
desprezar o fato de que todos pecaram e que carecem da glória de Deus. Que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, que nasceu em iniquidade, em pecado foi concebido. A realidade da depravação precisa ser levada em consideração para definir a nossa teologia e, ao mesmo tempo, o nosso aconselhamento. Outro ponto é, nenhuma doutrina ou nenhuma teologia, nenhuma interpretação pode ferir nenhum atributo divino. Então, se eu defino uma doutrina que fere algum atributo de Deus, opa, essa minha teologia está errada. Então, um exemplo. A Bíblia diz que Deus é soberano? Sim ou não? Sim. O que significa ser soberano? Supremo, acima de tudo e todos. A sua vontade prevalece sobre qualquer pessoa. Aí eu defino uma teologia que Deus fica sujeito à minha vontade. Eu peguei um texto lá, e esse texto dá margem para dizer que Deus, então, fica sujeito à minha vontade. E que eu vou chegar diante de Deus e falar, eu exijo, eu não aceito, eu determino. Espera aí. Essa minha prática, ou essa minha doutrina, está ferindo um atributo revelado de Deus? Sim. Então, qual que é o problema? Essa teologia está errada. E se está errada, a prática de aconselhamento que ela vai produzir também está errada. Porque aí, dependendo do aconselhamento que vai chegar para você, você fala assim, basta você decretar que você não aceita essa situação e que Deus vai mudar. Tem que mudar. Deus tem que mudar. É só você fazer uma oração forte. Chega para Deus e fala assim, põe o dedão no nariz dele e fala, eu não aceito, eu rejeito, eu renuncio, eu renego. O Senhor muda essa situação, porque senão eu vou fazer o quê? Não sei, mas eu vou fazer alguma coisa. E tem várias igrejas que ensinam justamente isso. Sabe por quê você está tendo problema com seu marido? É porque você não declarou em nome de Jesus. Decreta lá em nome de Jesus. O marido é um tranqueiro, um caboclo. Aí a mulher chega lá, Senhor, eu declaro e decreto em nome de Jesus que ele vai ficar bonzinho. É assim que as coisas funcionam? Só você decretou, está resolvido o problema? Teologia errada, prática errada. Gera aconselhamento errado. Seria fácil, né? Seria bom. Seria igual uma vara de condão, né? Pum! Eu declaro em nome de Jesus. Pum! Aí o cara fica bonzinho. Olha que coisa linda. Teologicamente falando, tem base para isso? Não. Você pode pôr o dedo no nariz de Deus e declarar alguma coisa? Não. A Bíblia te ensina que o exaltar a si mesmo já é um problema. Lembra da passagem que Jesus fala do fariseu publicano? Um foi orar, Senhor, eu sou maravilhoso, eu não sei como seria o mundo sem mim. E o outro, Pai, tem misericórdia, ser propício a mim, pecador. Nem na oração Deus permite a nossa petulância, quanto mais chegar para Deus e falar, eu não aceito. Eu tive um aconselhamento certa vez, uma mãe que perdeu um filho de um acidente. Era um adolescente, ele desobedeceu a mãe, pegou a moto emprestada, não sei, de um amigo, do primo, sei lá o que for, e saiu, e na primeira curva ele deu com um poste. E morreu. Morreu na desobediência dele. Consequência da desobediência dele. Só que antes dele bater e morrer, foi para o hospital, acho que ficou lá uns 10 dias internado antes de morrer. Mas depois de 10 dias, veio a falecer. Aí, uma infeliz, uma miserável, de uma profeta dos infernos, chegou para a mãe, que estava enlutada, com a dor de ter perdido um filho, adolescente, na flor da idade, e falou assim para ela,
seu filho morreu por sua causa. Porque se você tivesse decretado a vida para ele e exigido de Deus que você não aceitava a morte dele, ele estaria aqui hoje com você. Entendeu porque eu dei os adjetivos que eu dei para ser infeliz? Aí essa senhora, que é de uma igreja pentecostal, numa cidade que eu não pastoreava, eu fui dar um curso nessa cidade. Fui convidado para dar um curso nessa cidade e essa mulher ficou sabendo desse curso, acabou participando. Aí dei minha palestra lá, terminou a palestra, ela veio conversar comigo. Totalmente destruída pelo aconselhamento que ela recebeu. Além da tristeza de ter perdido o filho, agora ela estava com a culpa por não ter tido fé suficiente de ter decretado a vida do filho. E aí, meu amigo, você tem que ficar lá, sei lá eu quantas horas que eu fiquei com essa mulher, para desconstruir toda uma teologia errada, que aí você tem que desconstruir a teologia, porque senão fica a sua palavra contra a palavra da miserável profeta lá. Então você tem que desconstruir toda a teologia que ela estava fundamentada, provar biblicamente que aquilo não tinha amparo, e aí apresentar a teologia verdadeiramente bíblica, a teologia do sofrimento, que é uma teologia bíblica. Todos nós estamos sujeitos a passar por sofrimento, por situações adversas, né? E os filhos podem passar em desobediência, colher as consequências disso, e isso não faz do pai culpado ou não, né? E aí, então, construir com ela todo um amparo teológico e de aconselhamento bíblico para trazer alento e paz, apesar da tristeza. Porque a tristeza, ela vai ter que lidar com ela. Mas, se ela tem que lidar com a tristeza e agora com a culpa, e o problema é que essa turma, ela pega e não fala só com a mulher. Aí ela fala para a igreja inteira que Deus revelou para ela que a fulana só perdeu o filho porque ela não teve fé suficiente. E aí a comunidade olha para aquela mulher como sendo o quê? Fraca na fé. Ela perdeu o filho porque ela não teve coragem de decretar a vida para ele. Olha só a coisa terrível. Teologia errada gera aconselhamento errado. Tudo bem até aqui? Nenhuma prática pode autorizar algo claramente proibido nas Escrituras. Isso é um critério inegociável. Se a Bíblia proíbe claramente determinada prática, eu não posso autorizar algo diferente. Porque senão minha teologia deixou de ser bíblica, consequentemente a prática do meu aconselhamento também é. Então, se você tem, vamos pegar um exemplo qualquer. Né? A prática do perdão é uma base firme da teologia bíblica. Deus nos perdoou, devemos nos perdoar mutuamente. De um modo limitado? Não, de um modo ilimitado, quantas vezes for necessário. Aí chega alguém com o coração totalmente cheio de amargura, porque alguém cometeu determinado delito com ele, um determinado pecado, ele está machucado. Aí o conselheiro fala o seguinte, nesse caso você não precisa perdoar. Eu estou referendando uma prática que vai contra um fundamento claramente exposto nas Escrituras. Por mais que isso traga paz para o meu aconselhando, deixou de ser aconselhamento bíblico. Não, pode continuar tomando as suas aí, mesmo que dá mau testemunho, mas pode continuar. Eu não posso autorizar nenhuma prática que as Escrituras claramente
confronta. Aí você fala assim, nossa, pastor, mas isso acontece? E muito. A pessoa chega assim e fala, ai, pastor, eu estou tranquilo, estou com falta de paz e tal, não sei o quê. Aí você vê, mano, fulano, você está correndo atrás de riqueza. À toa. Isso é vaidade, meu irmão. Deus já tem te dado tanto. Você não está tendo tempo para os seus filhos, você não está tendo tempo para o seu esposo, você não está dando tempo para a igreja. Para a sua comunhão, para a sua adoração a Deus. Ah, não tenho tempo, isso é muito trabalho, eu preciso ganhar dinheiro, não sei o que. Tarará. Aí você fala assim, não tem problema não. Pode deixar, desde que você dê o dízimo. Tem muito pastor picareta que vai fazer isso. Você está resolvendo o problema dessa pessoa? Não, você está autorizando uma prática que a Bíblia condena para ter um benefício. Você já se tornou um mercenário. Você deixou de ser bênção na vida dessa pessoa. Sim, aí tudo bem, mas aí você está reverendando praga. A Bíblia manda. A Bíblia manda eu me afastar, né, daqueles que não me conduzem para perto de Deus. Ótimo. Então veja, eu não estou apresentando uma prática que a Bíblia condena. Muito pelo contrário, uma prática que a Bíblia está referendando. Então, tranquilo. Agora, muitas vezes o conselheiro, ele quer ser o politicamente correto, né? E ao invés de confrontar biblicamente a prática, ele pega e dá um jeitinho. Não, tudo bem, meu irmão, Deus conhece seu coração. Meu amigo, se a prática é pecaminosa, é pecaminosa. Se aquela prática é uma prática ilícita, continua sendo ilícita, mesmo que ela tenha boa intenção. E aí, como conselheiro, o seu papel é apresentar o que a Bíblia diz. Porque se você não apresentar o que a Bíblia diz, o seu aconselhamento deixou de ser bíblico. Aí você passou a ser um terapeuta de qualquer outra coisa, menos um conselheiro bíblico. Tudo bem até aqui, irmãos? Então, esses são alguns critérios aí inegociáveis. Tratando mais especificamente do aconselhamento bíblico, então nós precisamos de uma teologia fiel, que chamamos de teologia reformada, para uma prática fiel desse ministério. Nós já vimos, né, a ideia aqui do sola escritura. Nós já vimos, irmãos, que a Bíblia então é suficiente. Nós falamos disso na última aula. As ciências, as experiências, os métodos investigativos, psicológicos, devem ser submissos à Bíblia. Se há um caminho descrito pelas Escrituras, é esse caminho que você vai seguir. Ah, mas eu tive uma experiência, quando eu aconselhei fulano, aconteceu isso, tal. Essa experiência, tudo bem. Mas essas experiências vão ser sempre submissas ao padrão bíblico. Está debaixo do padrão bíblico. E aí a gente chega lá nos textos, né? Vamos dar uma relembrada aqui. Romanos 15. Verso 14. Romanos 15, 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, diz que estáis possuídos de bondade, e além da bondade, o que mais? Cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Sem um conhecimento básico de teologia e da teologia bíblica reformada, você não vai estar apto para admoestar ninguém. Você vai fazer besteira.
A teologia é essencial para a prática do aconselhamento. Agora, que teologia? Não qualquer uma. A teologia que segue aqueles critérios inegociáveis que nós apresentamos. Tem outros. Aqueles lá são os mais básicos. Mas eu não posso negociar aquilo lá. Porque eu posso até estar cheio de bondade. Mas o texto diz que eu tenho que estar cheio de bondade e de conhecimento. Porque a boa intenção, meu amigo, não é suficiente. Mas eu senti uma empatia tão grande, movido pela bondade, eu fui aconselhar, aí eu falei para ele fazer tal coisa. Mas isso está contra a Bíblia. É? É. E agora? Agora que você, ao invés de admoestar e trazer bênção, edificar o corpo e glorificar a Deus, você fez tudo errado. Antes, você tivesse ficado calado. Então, a teologia é essencial. É essencial. Porque você vai tratar, irmãos, de restauração de alma. Se você ensinar um negócio errado, como diz o provérbio, né? A sua língua, a sua boca procede fonte de vida ou de morte. Se você ensinar errado, é o caso daquela miserável da profeta que usou a língua para trazer um peso numa mãe que havia perdido um filho, de um modo trágico. A palavra dela foi maldita, porque lhe faltava conhecimento. Uma mãe dessa entra em desespero e se mata? E aí? Aí a infeliz da profeta vai falar, tá vendo? Estava certinha aí, tá vendo? Nem crente era, por isso que ela se matou. Mas não, ela não vê que ela colocou um peso inexistente na cabeça da outra e que ela conduziu a pessoa a entrar numa depressão profunda, num pânico terrível, numa angústia miserável, ao ponto de falar, pronto, eu fui culpado da morte do meu filho, não tem outra coisa para mim senão morrer. Veja, aconselhamento, teologia errada, prática errada do aconselhamento, sabe-se lá Deus quais os resultados e as consequências que isso pode gerar. Tá bom? Então, aconselhamento é dom, pastor? Vamos lá. Você não encontrará base nas Escrituras para dizer que aconselhamento é um dom. Eu recebi o dom do aconselhamento. Não. Algumas teologias vão dizer que aconselhamento é um dom. Mas, na verdade, aconselhamento é um ministério, né? Então, você não encontrará nas Escrituras base para dizer que aconselhamento é um dom. Mesmo porque é uma ordem para que os cristãos aconselhem mutuamente. Dom, como nós já estudamos recentemente, o Espírito Santo concede a cada um como lhe apraz, e o Espírito Santo concede visando sempre um fim proveitoso. A um é dado tal coisa, a outro é dado tal outra coisa, a outra coisa além. Lembra disso, né, 1 Coríntios? Então os dons são dados para quem o Espírito Santo quer. Se fosse um dom, aconselhamento, como que a Bíblia exige que todos os crentes se aconselhem? É uma prática que deve ser característica de todo verdadeiro cristão, porque não está baseada em dom, mas sim num ministério, uma atividade. Né? Vejamos, nós já vimos Romanos 15, 14, vamos relembrar aí Colossenses 3,16. Esses dois textos aí você tem que marcar aí, tá? Pô, marcador de texto aí. Colossenses 3,16 diz, habite ricamente em vós o quê? A palavra de Cristo. Sem conhecimento teológico, meu amigo, você está por fora. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos, cantos espirituais com gratidão em vosso coração. Tudo bem? Então veja, aconselhai-vos mutuamente. É uma atividade, é um ministério, é um evento para todos os cristãos. Se fosse dom, alguém poderia dizer, mas eu não recebi esse dom, então eu não posso exercer essa exigência que Colossenses e Romanos me apresentam. Tudo bem?
Então, consideramos aconselhamento, então, como um ministério, que, obviamente, para ser realizado de modo a glorificar a Deus e edificar pessoas, precisa de dons específicos. É lógico que no ministério do aconselhamento tem pessoas com determinados dons que vão ser muito mais instrumentos de bênção do que aqueles que não têm determinado dom. Que dons seriam esses? Vejamos. Então nós podemos ressaltar aí os seguintes dons. Primeiro, o dom da sabedoria. Veja lá 1 Coríntios, capítulo 12. Verso 8. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. Então, sabedoria é um dom. A palavra de sabedoria é um dom. Então, que é o quê? A capacidade de aplicar verdades bíblicas para suprir as necessidades em situações específicas. Tem gente que consegue enxergar o problema, uma solução de uma maneira mais fácil do que outros. Aí você fala, nossa, que sabedoria o cara teve. Então, no Ministério do Aconselhamento, quem tem dom de sabedoria, obviamente que vai ter uma importância maior nesse ministério. Tudo bem? O que mais? Dom de conhecimento, ainda aqui no 1 Coríntios 12, 8. Porque a um é dado mediante o Espírito, palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. O que seria esse dom? Sintetizando. É a facilidade para o entendimento bíblico e para compreender a situação. A pessoa tem um conhecimento que conduz ela a ter uma facilidade para compreender as coisas e aplicar uma solução. É um dom, segundo aqui 1 Coríntios 12. É lógico que as pessoas que têm esse dom do conhecimento, tanto para aplicar os princípios bíblicos, vai facilitar. Outro dom aí, exortação ou encorajamento. Vai lá para Romanos 12, verso 8. Aqui ele está falando de dons, verso 6, tendo porém diferentes, você está aí Romanos 12, 6? Tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquem ao ministério, ou que ensina, esmere-se em fazer. Aí o verso 8. Ou o que exorta, o dom da exortação, ou do encorajamento, faça com dedicação. Então, esse dom é a capacidade para fortalecer, consolar, estimular, confrontar no padrão bíblico. Então, pessoas que têm o dom da exortação ou do encorajamento, obviamente, vão ter uma facilidade maior na hora da atividade no ministério do aconselhamento. Outro dom aí, dom de pastor. Veja lá, Efésios capítulo 4, verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, o dom do apostolado, né, que é de missionário, outros para profetas, que aqui a ideia não é revelacional, mas é de pregação, a outros para evangelista e outros para pastores e mestres. Então, é dividida aí essa questão do dom. O dom de pastor é uma coisa, dom de mestre é outra. E em outros momentos, lá em Romanos, capítulo 12, você vê aquele que ensina, esmere-se no fazer, falando do dom de mestre, do dom do ensino, mas o dom de pastor também é essencial, ou seja, que é a capacidade para nutrir, cuidar de pessoas, guiá-las à maturidade e o entendimento da visão ou da cosmovisão bíblica. Isso aí nós já estudamos quando fizemos o nosso curso de dons. Então veja, aconselhamento não é dom, porque é exigido para todo mundo, só que no exercício desse ministério, as pessoas que têm determinados dons acabam exercendo esse ministério com mais excelência, com mais facilidade. Ok?
Então, a pessoa que tem lá o dom de sabedoria, conhecimento, exortação de pastor, acaba gerando aí, obviamente, uma produtividade melhor no exercício do ministério de aconselhamento bíblico. Tudo bem até aqui, irmãos? Tá. Veja, tudo isso é a teologia que está nos fundamentando. Só para você ter uma ideia, quando nós falamos aí de exortação, nós vemos o apóstolo Paulo apresentando a ideia do advertir, do avisar, né? É muito mais no sentido de motivar do que de repreender, o termo exortação nas Escrituras. Tá bom? Vamos lá. Aconselhamento é dom, ainda tratando disso? Então nós vemos, desse modo, de certa forma, todo cristão dotado pelo Espírito Santo pode aprender a servir no ministério de aconselhamento. Né? Então, nós podemos aprender como aplicar o aconselhamento, porque é exigido para todo mundo, independente do dom que eu tenho. Se eu tenho aqueles dons, facilita. Mas se eu não tenho, obviamente que eu posso aprender os princípios para que, cheio de bondade e de conhecimento, ou cheio da palavra de Cristo, eu possa então aconselhar mutuamente. Então, todo cristão dotado pelo Espírito Santo pode aprender a servir no aconselhamento, seja como ministério, departamento, ação ou atividade de discipulado. Mateus capítulo 28, 20, nos chama a atenção para o dever que, na tarefa de fazer discípulos, pesa sobre nós a responsabilidade de ensinar todas as coisas que o Senhor Jesus nos deu. Lembra disso? Ensinando todas as coisas que vos tenho dado. Então, o nome aqui, se é ministério, se é departamento, se é ação, se é atividade, não importa muito. E sim, a prática fiel às Escrituras. Então, quando nós tratamos de aconselhamento, nós estamos extremamente atrelados à teologia. Se a minha teologia é fiel, meu aconselhamento também o será. Se a teologia de fato é bíblica, a prática do aconselhamento também será bíblico. Problema: como existem muitas teologias, muitos óculos de interpretação que desprezam aqueles critérios inegociáveis, você provavelmente vai receber muita gente que veio num processo de aconselhamento mais machucado do que tudo na vida. Às vezes ela fala: pastor, estou aqui, é minha última cartada. Porque, eu já fiz aconselhamento na igreja tal, já fiz aconselhamento com o pastor fulano de tal, já fui na psicologia, já fiz terapia de grupo. E às vezes você vai pegar casos assim que você fala assim: não é possível. A pessoa está tão desesperada: eu já fiz constelação familiar, eu já fiz regressão. Eu não sei, pastor, eu acho que não tem jeito para mim. E aí você vai ter que ganhar a confiança, a expectativa dessa pessoa, mostrando que o diferencial é que a base do aconselhamento não está em experiências, revelações e métodos humanos, mas está fundamentado nas Escrituras Sagradas. Palavra revelada de Deus, que é perfeita e restaura a alma. Então, a teologia é extremamente importante, irmãos. Não dá para você exercer um ministério de aconselhamento sem conhecimento da palavra. Provavelmente você já teve experiência nesse sentido. Às vezes as pessoas chegam para você e elas abrem o coração para você, aí você fala assim: você tem que fazer tal coisa. Tem um texto, eu não sei onde ele está. Já aconteceu isso com você? Tem algum lugar na Bíblia
que diz assim. Eu não sei se é muito bem assim, mas é alguma coisa nesse sentido. Pô, pelo amor de Deus, você está fazendo a igreja passar vergonha. Ainda mais se você tem pelo menos, no mínimo, aí 5 anos de igreja. Que já era para você ser mestre. Se você tem mais de 5, então, PhD. Aí você fala, não sei. Peraí, deixa eu ligar para o meu pastor. Pastor, dá um Google, meu. Hoje nós temos o Google, não precisa nem ligar para mim. Pastor, onde está aquele texto assim? E o duro, sabe qual que é o problema? Já aconteceu. Pastor, onde está aquele texto assim? Ela fala assim, falando, meu irmão, isso não é bíblico, não. Esse texto aí eu não sei. Ai, verdade, eu li no caminhão do vizinho. Era uma frase do caminhão. Acontece ainda umas besteiras dessas. Sem conhecimento bíblico, você vai passar vergonha. E o que é pior, não vai ser instrumento de bênção na vida das pessoas. Então, quer exercer o aconselhamento bíblico? Seja cheio de bondade e de conhecimento. Agora, não é qualquer conhecimento. Tem que ser uma teologia bíblica. Porque senão o seu aconselhamento contém princípios bíblicos, mas vai deixar de ser um aconselhamento verdadeiramente bíblico. Perguntas até aqui, irmãos? Tranquilo? Hoje eu vou parar por aqui, porque se eu for entrar nessa parte aqui, não vai dar tempo nem de começar. Mas semana que vem, eu sei que é pós-campamento de carnaval, mas nós, se Deus permitir, estaremos aqui na quarta-feira para continuar esse estudo. E aí, tratando da teologia do aconselhamento bíblico. Nós vimos que a teologia é importante. Agora nós vamos começar a definir as bases doutrinárias do aconselhamento bíblico. Irmãos, eu estou preparando esse estudo, já estou avançando aqui daqueles pontos que eu coloquei, né? Mas uma das partes que eu mais gosto na sequência desse estudo é esse próximo tema agora. É extremamente esclarecedor. Né? E que vai começar, de certa forma, já a nos ajudar a compreender muita coisa em nós mesmos. E a primeira coisa para você ser um bom conselheiro, como eu disse no início, é tirar a trave dos seus olhos, para poder ajudar a tirar o cisco do outro. Porque se a gente não aplicar primeiro em nós, a pessoa vai falar, ela vai chegar para você, vai fazer um aconselhamento, e ela vai começar a falar do marido dela. Aí você fala assim, caramba, eu faço igual o marido dela, o que eu vou fazer agora? Se você não tirou, então, a trave do seu olho, como que você vai poder aconselhar? Então, o primeiro passo para exercer o ministério do aconselhamento é nós passarmos por esse processo com Deus, ao ponto de ter a coragem de confrontar a nós mesmos, para tirar a trave, e aí sim, poder ser um instrumento de bênção na vida dos outros, mas trazendo instrução bíblica, não do achismo, não do que você acha que é, não do que você pensa que é, ou do que você ouviu. Eu estava lá assistindo televisão, eu tinha lá o programa Fala Que Eu Te Escuto, o cara falou assim, aí você pega aquele trem solto lá e tenta aplicar. Meu amigo, meu Deus do céu. O seu texto base é a Bíblia. E para você aplicá-lo, então você tem que conhecer bem as palavras de Cristo. Amém? Alguma colocação, irmãos? Alguma dúvida aí sobre aquilo que nós falamos? Porque a Bíblia... E outra, irmão, você vai descobrir que quando você fala, você tem que fazer tal coisa, é você falando. O cara vai olhar para sua cara e vai falar assim, o que você pensa que você é para falar isso para mim? Agora, quando a Bíblia fala, a briga desse cara não é contigo. A briga dele vai ser com o Senhor das Escrituras. Se você não quiser praticar, meu amigo, tudo bem.
Mas a Bíblia está falando para você fazer isso. Se você não quiser fazer, você vai colher as consequências disso. Não é o que eu acho, não é o que eu faria. É bíblico. E aí você vai, inclusive, cutucar a pessoa, e a pessoa, você vai às vezes apertar mesmo ali, enfiar o dedo na ferida dela, e ela ainda vai te agradecer. Por quê? Porque não é uma base sua, o seu achismo, ou um método seu. É a aplicação pura e simples da sabedoria divina, que é a palavra dele. Tá bom?